palavra nua e crua. Uma pergunta que me fazem sempre. Se a esposa do presidente é a primeira-dama, o que o marido de uma presidenta seria? O marido de uma presidenta, de uma governadora ou de uma prefeita é simplesmente seu marido. Ele não recebe nenhuma denominação especial. Aqueles termos primeiro cavalheiro, primeiro consorte, primeiro marido, isso não existe. A expressão primeira-dama apareceu pela primeira vez em 31 de março de 1860 no jornal americano Frank Leslie's Illustrated e referia-se a Harriet Lane. Na verdade, ela era sobrinha do presidente James Buchanan, que ocupou a presidência dos Estados Unidos entre 1857 e 1861. Ele foi o único presidente americano que nunca se casou. Bom, vocês acabaram de ver o vídeo que eu fiz para o Instagram, para o TikTok, né? Falei a palavra presidenta. Aí, a parte de comentários se incendiou, pegou fogo. Gente falando assim, seu burro, presidenta não existe. De onde você tirou isso, seu imbecil? E aí começou. Virou uma guerra ideológica nos comentários. E aí, eu tive que pedir ajuda para o professor Dionísio da Silva. Professor Dionísio, bom dia. Presidenta existe ou não existe? Bom dia, Marcelo. É um prazer estar aqui no Olá Curiosos. Existe, né? Tanto existe que uma delas tomou posse, ficou na presidência da República e foi deposta por impeachment há poucos anos. Há outras entidades, associações de classe, empresas que também usam a presidenta, que está nos dicionários, como para designar aquela função. O que acontece, Marcelo, eu acho, é que as pessoas misturam muito as palavras que estão nos dicionários com aquelas que não estão. E os dicionários, por maiores que sejam, têm pouco mais de 1/3 dos verbetes das palavras em uso registradas. A gente sempre usa de exemplo, né, o VOLP, o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Até coloquei aqui ao meu lado uma edição que isso aqui seria uma espécie de base para os dicionaristas, né, professor Dionísio? Eu consultei, tem presidenta aqui. Sim, eu sou colega, confrade de alguns dos que cuidam do VOLP, não é? Na Academia Brasileira de Filologia. Também de alguns que fazem dicionários, como o Mário Vilar, que ficou responsável pelo OAIS, que é o mais completo de todos, disponível no Brasil, né? O que ocorre... Aliás, uma curiosidade, Marcelo, o Vilar me disse que o dicionário, o OAIS, não pode ser mais impresso. Ficou muito, muito caro, né, o grande dicionário, então quem tem que guardar como uma preciosidade, porque ele ficou disponível só nas plataformas. Foi um dos malefícios do avanço da tecnologia. A tecnologia traz benefícios e malefícios, não é? E um deles é que por que você vai fazer um dicionário impresso com milhares de páginas se ele está disponível e é mais consultado por meios eletrônicos? Mas o VOLP, ele registra ainda poucas palavras em relação ao número de palavras em circulação no português do Brasil, sobretudo, que é muito mais amplo que o de Portugal e das nações africanas de língua portuguesa. Agora, eu estava vendo nos comentários, né, dessa publicação, tem comentários muito engraçados. Tem gente que acha que a palavra presidenta foi inventada pelos petistas para se referir a Dilma. Aí, se pegarem memórias póstumas de Brás Cubas, de 1880, já tem aqui a palavra presidenta. Não é que a palavra é nova, né, professor? Não, a palavra presidenta está na língua portuguesa desde o século XVI, enquanto não descobrirmos uma fonte anterior, porque a cada dia descobrimos novos documentos. Ontem, por exemplo, eu pesquisava uma palavra para ti mesmo, quero fazer num futuro programa, e descobri o primeiro alvará de Dom Manuel I. Aliás, ele só ficou primeiro porque houve o último, que foi segundo, né? Naquele tempo ele era só primeiro, autorizando uma casa de tolerância no Algarve, em que ele usa para prostituta, por exemplo, o termo manceba,
o mancebo não é o prostituto, né? A manceba ali é que era a prostituta. Então, eu não conhecia esse registro, não conhecia esse alvará, cheguei a ele por ínvios caminhos. Então, todo dia nós descobrimos outras abordagens. Isso sim a tecnologia ensejou, né? Você ter quase que um instantâneo acesso a quanto mais línguas você dominar, melhor, não é? Aliás, nesse particular, para você descobrir por onde andaram as palavras, não é? Muito bom. E vou comentar, vou fazer mais um comentário que apareceu ali também nas respostas, quando me chamaram de burro, de imbecil, idiota, tudo aquele monte que depois pode vir para o seu livro De Onde Vêm os Palavrões, do futuro lançamento. É assim, tá bom, presidenta existe. Então você fala pacienta, estudanta. O que eu respondo, professor Dionísio? Não, são casos diferentes, né? Porque eles misturam justamente porque a palavra presidenta, eu botei no De Onde Vêm as Palavras na edição que você tem, justamente por causa disso. Ela voltou ao uso porque os petistas fizeram questão de fazer disso um terreno de combate, não é? O mundo das palavras tornou-se um mundo de combate. Então, tanto aqueles que defendem com ênfase exagerada a presidenta, quanto aqueles que reprovam de maneira também furiosa o uso, estão equivocados. Tem que fazer como você o fez, quer dizer, a palavra é normal, a palavra está em uso, e ela, em si mesma, é inocente, como são todas as outras. O uso é que vai determinar se ela é ferramenta, arma de combate, ou é só meio de expressão. No caso de presidenta, exatamente no caso da presidente Dilma Rousseff, ela realmente se tornou um meio de combate que era no mundo masculino, no mundo patriarcal, os cargos políticos e mesmo em outras áreas ainda são predominantemente ocupados por homens, então era preciso, acharam que era preciso, não é? Destacar que era uma mulher que ocupava, então fizeram presidenta. Mas veja, a gerente das minhas contas, por uma dessas coincidências, em todos os bancos, tenho contas em poucos bancos, mas em todos são gerentes. E ninguém as chama de gerenta, porque não é necessário, não é? Bom, e está aqui, de verdade, De Onde Vêm as Palavras, a edição mais recente do livro do professor Dionísio da Silva, e está aqui na página 911, está aqui a palavra presidenta. Posso ler presidenta aqui? Por favor. E eu queria, antes de você começar a ler, Marcelo, esqueci, Machado de Assis usa também, eu estou escrevendo De Onde Vêm os Palavrões, né? Usa boceta, muitas vezes a palavra boceta, só que não designando o órgão sexual feminino, designando uma frasqueira, uma bolsinha, né? Inclusive aqui no Memórias Póstumas de Brás Cubas tem presidenta de presidente, do latim praesidente. O Brasil tem governadoras, prefeitas, deputadas, senadoras, vereadoras e sua primeira presidente. Para marcar o gênero, a presidente Dilma Rousseff, eleita em 2010, passou a ser designada presidenta por muitos de seus simpatizantes. Na urna, porém, constou presidente. Não é erro, é retorno a uma variante, um sinal dos tempos, ainda que a primeira mulher a concorrer a presidente da República não tenha sido ela, e sim Lívia Maria Pio de Abreu nas eleições de 1989. E naquela época não se falou em presidenta. A primeira prefeita, Alzira Soriano, eleita para governar o município de Lages, no Rio Grande do Norte, em 1928, teve o mandato cassado 2 anos depois da Revolução de 1930. E depois, o verbete seguinte é presidente. Olha que sensacional. Professor Dionísio, mais uma dúvida. Nesse vídeo que eu mostrei também, que foi o estopim dessa nossa conversa, eu disse que a designação, a denominação do marido da presidenta não existia no Brasil, é seu marido. Não existe primeiro cavalheiro, por exemplo. E as pessoas argumentaram, não, mas peraí, se um dia alguém criou a palavra primeira-dama, então nós podemos estar iniciando
né, também uma nova palavra, o primeiro cavalheiro, embora não conste ainda no Volpe, nos dicionários, a gente pode usar, estaria certo? Sim, porque iria depender, já que a língua tem essa possibilidade virtual de criar a denominação, não é? Porque soaria estranho chamar de primeira-dama o marido da presidente da República. No caso da Dilma, que era divorciada, se ela estivesse casada, nós perdemos ali por ela ser divorciada, nós perdemos ali uma oportunidade preciosa de decidir isso, né? Porque nós chamaríamos, então, o Carlos Araújo de primeira-dama, porque o cargo de primeira-dama não estipula o sexo, diz que é o cônjuge, não é? É o cônjuge, ou como prefere o Sérgio Moro, o cônjuge, né? O cônjuge do presidente da República. Como o presidente da República é a presidente da República, que eles preferiam chamar de presidenta, o Carlos Araújo seria a primeira-dama, porque é isso que está designado. Com toda certeza, não posso dizer, mas provavelmente a gente teria criado ali o primeiro cavaleiro, né? Primeiro cavalheiro, né? Para usar a variante chique, não é? Já que é um tratamento honorífico. Muito legal. Era mais uma aula com o professor Dionísio aqui, que agora já me deu todos os argumentos possíveis e imagináveis, né? Eu ficava ali nos comentários dizendo, não, mas tem no vocabulário ortográfico, tem no AIS, tem no Aurélio, né? Tem no de onde vêm as palavras, e não adiantava, né? O pessoal, a gente criou também os negacionistas do dicionário agora. Virou uma nova categoria. Mas, ó, é isso, está tudo explicadinho aqui. E depois também, né, Marcelo, nós não podemos desconsiderar, embora devamos ter misericórdia com eles, a tribo dos fanáticos, que está aumentando muito de lado a lado. O Brasil está ficando assim partido ao meio, por razões óbvias, né? Não é assunto do nosso programa, mas por razões óbvias o Brasil volta a dividir-se em dois. Pode ver, né, nas pesquisas da disputa presidencial, aparecem dois candidatos lá em cima e todos os outros lá embaixo, né? Invertendo o resultado das pesquisas de 2018. Né? Muito bom. Professor Dionísio, então, muito obrigado mais uma vez. Né, hoje nós fizemos o Palavra Nua e Crua ao vivo aqui, né, porque esse assunto eu achei que era importantíssimo, era o mais importante de todos, que valeria a pena uma conversa. Então, muito obrigado e até sábado que vem, hein? Até sábado que vem, muito obrigado a você, a quem eu chamo de nosso Morubixaba aqui na nossa tribo, e que sejam sempre bem-vindos os espectadores, porque este é também um novo caminho para a língua portuguesa. É isso. E agora nós vamos chamar aqui no Lá Curiosos o nosso presidente do reino animal, não é o rei do mundo animal, que esse é o leão. É o Guilherme Domenichelli que vai soltar os bichos aqui. Muito obrigado, professor Dionísio. Muito obrigado a você.